Muito boa noite, como é que vocês estão? Hoje, mais um podcast, Pode Celeiro. Primeiramente, agradecer a Deus por estarmos aqui e, segundamente, agradecer a todos vocês que estão aí nos assistindo. Saiba que hoje o bate-papo vai ser bem gostoso, vai ser bem proveitoso. É um papo que está em voga. Por quê? Porque mês que vem é sabido que as empresas vão ter que estar alinhadas à NR1, que é a lei que vai cuidar das doenças psicossociais no âmbito do trabalho. E a partir do dia 26 de maio, e as empresas que não estiverem em consonância com essa lei, elas vão ser penalizadas. Então, você empresário, empreendedor, você que conheça com empresário, empreendedor e saiba que ele não está em conformidade com essa lei, pode encaminhar esse podcast, essa transmissão para ele, pode encaminhar, curta aqui, dê o seu joinha, se inscreva no canal, porque toda semana a gente traz assuntos de grande relevância para você, porque aqui o conhecimento, só o conhecimento nos libertará. Você não pode ser polido de conhecimento. E muito menos nesse momento delicado. As empresas precisam estar em consonância com essa lei. E isso é muito importante e grave, pois estamos aqui para fazer um trabalho preventivo. Vocês podem interagir com a gente aqui no nosso chat, podem mandar perguntas para a gente que a gente responde. E hoje vamos falar sobre inteligência emocional no âmbito do trabalho, no âmbito corporativo. Um assunto muito bom, um assunto que eu parto do pressuposto que é um assunto que deveríamos ter em aula quando a gente é no ensino médio, no ensino fundamental. Eu sou adepto de 4 disciplinas no ensino médio ou no ensino fundamental: inteligência emocional, inteligência financeira, noções de política e noções de direito. Porque com certeza o Brasil seria outro, mas como a gente sabe que o sistema quer a gente burro, porque a gente vira massa de manobra. Se a gente tem o conhecimento, a gente se rebela, a gente não cai no papinho gostoso do sistema. Mas vamos lá, hoje estou aqui com Stephanie Chagas, que é mentora, coach, também enfermeira, tem uma empresa, empresária. Então a gente vai esmiuçar esse assunto aqui de inteligência emocional no âmbito corporativo, que é um âmbito muito delicado. E as pessoas hoje, elas são contratadas pela sua capacidade, pelo seu currículo, porém, elas são demitidas pelo comportamento, ou seja, não têm inteligência emocional. Isso quando não sofrem doenças psicossociais, como burnout, estresse, ansiedade, entre outras coisas. Stephanie, se apresenta, como é que foi essa sua jornada de fazer enfermagem, virar coach? Conta a sua história um pouquinho pra gente. Se apresente. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui, né? Agradeço aí a oportunidade. Vamos falar aí sobre esse assunto super importante atualmente, como você disse, principalmente agora que a NR1 está sendo obrigatória nas empresas. Isso já deveria ter acontecido muito antes, né? A gente vê aí problemas com a liderança. E a minha trajetória é um pouco disso, né, Henrique? Eu vim desse lugar, né? Eu trabalhei muitos anos como técnica de enfermagem antes da minha formação. E trabalhava num hospital de grande porte, onde a liderança não era muito bem preparada. E eu também não estava preparada, né? A gente, às vezes, acha que está preparado, e quando a gente não desenvolve, a gente sempre... a nossa tendência é culpabilizar e responsabilizar e nos vitimizar do que acontece conosco. E, na época... eu ia ser promovida para uma vaga de enfermeira, fiz aí na época como técnica de enfermagem, tinha sido passada para um outro horário justamente para passar por essa avaliação para ser promovida. Só que eu não estava pronta, me faltava maturidade, era uma menina, tanto uma menina como emocionalmente também, né? Não tinha inteligência emocional nenhuma para lidar com as situações. E a liderança também mal preparada, né? Me colocaram aí numa sala fechada com várias lideranças, onde eles mexeram aí com a minha saúde mental e depois disso eu saí. Mas como todo problema gera uma oportunidade, daí surgiu a ESC, Cuidado Domiciliar. Eu terminei minha formação como enfermeira, conheci uma parceria aí muito boa, minha parceira, um abraço pra minha parceira que... tá sempre aí me auxiliando nesse desenvolvimento. E hoje a gente tem a ESC Cuidado Domiciliar e eu me vi obrigada a melhorar a minha inteligência emocional, porque eu saí de um lugar
que eu era liderada para um lugar de liderança. Sim, E aí começam a surgir os problemas da liderança. E aí a gente, como lida com pessoas, inicialmente a gente começa por conta do dinheiro, né? Tudo gira em torno do dinheiro e depois que a gente entende que tá ligado a um propósito de vida e tá ligado a pessoas, a gente precisa de se desenvolver, né? A gente precisa melhorar, a gente precisa entender a mentalidade das pessoas para ter uma boa liderança. Sim, exatamente. E foi assim que começou a minha trajetória. Hoje comecei aí me desenvolvendo e percebi a necessidade e me alinhei ao meu propósito de desenvolver pessoas também. E hoje eu trabalho nesse ambiente de desenvolver pessoas, tanto na parte pessoal como no business, que é o desenvolvimento de empresas, né, do zero. Sim. Eu tenho aí essa missão de ajudar as pessoas a desenvolverem a empresa delas do zero, assim como foi comigo. Como eu queria que tivesse alguém na minha época que falasse assim, olha, eu vou desenvolver a tua empresa do zero, pega na sua mão. Mas não tive essa oportunidade. Então, né, como eu tava te falando, eu sou abusada mesmo. Eu falei, não, vambora, vamos fazer do zero. E aí a gente tem a ESC, que é um sucesso, e outras empresas vindo aí a caminho. Essa é a minha trajetória, né? Amém, amém. E vocês que estão no meu Instagram, vão ficar aqui mais uns 10, 15 minutinhos. Depois vamos encerrar a transmissão via Instagram e vocês vêm aqui. O link está na postagem anterior, lá no meu Instagram, @podceleiro, no YouTube. Podceleiro, clica lá, o link está lá e vocês caem aqui para a transmissão que vai ao vivo aqui até o final do podcast. Mas vamos lá. Vamos lá. O que você define para você? O que é a inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber controlar suas emoções. Não estou dizendo que é você não ter emoções, né? Nós somos seres humanos e o ser humano também é feito de emoções. É um dos nossos níveis, né, de contato, é a emoção. Só que é o gerenciamento dessas emoções em atitudes. É como você se posiciona diante das suas emoções. Isso é inteligência emocional. É você saber como você vai lidar quando dá de cara aí com um problema ou com alguma coisa que mexa na sua emoção. A gente só mensura a inteligência emocional no caos. Quando a gente está tranquilo, é muito fácil a gente lidar com a inteligência emocional. Mas quando a gente está sobre coação, sobre pressão, sobre um grave estado emocional, é que a gente percebe o quão a gente é forte na inteligência emocional. E hoje, no âmbito do trabalho, é muito fácil você saber lidar, você saber metrificar quem tem inteligência emocional ou não. Quando você vê que aquele cara ali, não, esse cara aqui, ele suportou a pressão, esse cara aqui é bom. Já esse cara aqui não, esse cara aqui ele rateou, ele bambeou, então esse cara não é forte emocionalmente, ele pode ficar estressado, ele pode ficar ansioso e isso pode prejudicar o andamento do trabalho. Na tua visão, a inteligência emocional já nasce com a pessoa ou ela pode ser trabalhada? Ela pode e deve ser trabalhada, né? Você quer conhecer alguém? Coloca ele dentro de uma equipe. Você vai ver exatamente quem é a pessoa, se ela tem inteligência emocional ou se ela não tem inteligência emocional. Porque é muito fácil você trabalhar sozinho, que você não tem que gerenciar a emoção de ninguém, né? Mas quando você vai trabalhar numa equipe, aí você consegue perceber se aquela pessoa tem inteligência emocional ou não. Então, claro, é super treinável e é necessário. Como você disse, eu acho que deveria ser primordial. Matéria assim como economia, financeiro. Caminham juntos, né? Inteligência emocional e financeira caminham juntos. Acaba caminhando junto. E não só tem possibilidade, como é necessário que as pessoas se desenvolvam. Sim. Só 3% da população brasileira, se vocês não sabem, no Brasil, investem. Ou seja, porque não tem inteligência financeira, coisa que nos Estados Unidos tem. E isso é muito ruim porque isso interfere bruscamente na economia do país. E se as pessoas não investem, ou seja, elas não estão tendo uma visão futura, elas não conseguem ter uma visão além do alcance. Porque uma vez que você investe hoje, vai reverberar no futuro. Então a pessoa tem que sim investir, começa a ter a inteligência financeira para poder investir hoje para ter uma vida mais confortável. É meio social, né, Henrique? Sim. A gente tá num país imediatista, que, socialmente falando,
são pessoas com muita dependência. E aí eu costumo dizer que é um pouco... que acaba sendo um pouco automático, porque a gente é um país que veio de servidão. Então, está muito atrelado a isso também, né? Ninguém prega aqui no Brasil que é importante você ter inteligência emocional, que é importante você saber lidar com o próximo, né? As pessoas estão muito ligadas no, como você disse, no imediatismo, no que eu preciso agora. Sim. E isso só vai reverberar nas emoções, porque se é o que você precisa agora, se você for contra o que eu tô falando, eu vou querer brigar com você agora, porque eu quero resolver meu problema agora. Então, é muito social, né? Sim. Tanto é que, vou te dar um exemplo, as pessoas, o maior investimento que alguém pode fazer é em você mesmo, são nelas De mesmas. fato. E as pessoas não querem investir nelas mesmas. Por exemplo, a pessoa até quer melhorar de vida, até quer chegar a um próximo nível, uma alta performance, mas ela não está disposta a pagar o preço por isso. Quando eu falo pagar o preço, não é só pecúnia, é esforço, é tempo, dedicação. As pessoas, elas visam muito o resultado e não o processo. Vou te dar um exemplo disso. As pessoas entram num curso, entram na faculdade, que seja. Qual é a primeira pergunta que elas fazem? Vai ter certificado de conclusão? Ou seja, elas estão focando só no resultado. É fácil arrumar emprego? É fácil arrumar emprego? Qual o salário que eu vou receber? Exatamente, Se eu fizer esse curso aqui, o quanto que eu vou ganhar? Exatamente. Nunca é o foco no que vai O acrescentar na minha crescimento, vida. isso, porque daqui até aqui tem um crescimento que você vai passar. Você tem que valorizar isso aqui. Porque não Sim. adianta nada. Seria muito mais fácil eu comprar um currículo, então. De fato. E muita gente compra. Faz, Né? e daí? Mas quando, muita gente quando compra. ela é testada, ela vai bambear. E é o que acontece no âmbito corporativo. Sim. Porque as pessoas entram pelo currículo e depois elas são demitidas pela falta de inteligência emocional, né? Pelo Pelo que pelas suas atitudes erradas. a gente tem QI, que é, né? O QI é a sua capacidade técnica, é Sim. o que você aprende dentro daquele trabalho ali, né? Você, como advogado, você precisou estudar as leis. Eu, como enfermeira, precisei aprender sobre funcionamento do corpo, Sim, anatomia humana, cuidados e... Sim. Enfim, né? Tudo que abrange aí a minha profissão. Patologias, farmacologia. Sim. Na verdade, a enfermagem abrange muito porque Sim. nós estamos focados na pessoa, né? A nossa profissão está ligada à pessoa. Então, o cuidado, o ser humano, Henrique, ele não é só o físico, né? As pessoas, É o espiritual, mental. As pessoas tendem a achar que esse plano físico aqui é tudo. Só que o plano espiritual criou o plano físico. As pessoas ignoram totalmente o espiritual, ignoram totalmente o emocional, Sim. ignoram totalmente a parte mental, né? Que a nossa mentalidade é que cria quem somos. Na verdade, a mentalidade vai criar o seu emocional e o seu emocional vai criar o seu material. Sim. Então, se você não trabalha o seu mental... E aí, visto desse ponto, como isso não é uma coisa falada e valorizada na nossa população, as pessoas tendem a focar em currículo, tipo assim, definir que ela está preparada só pelo currículo, pela quantidade de cursos que ela fez. E muitas das vezes a gente vê muita gente chegando num lugar de liderança por conta do currículo, mas não bancando esse lugar, porque liderar é muito mais do que você ter um currículo. Sim. Um currículo técnico, né? Um currículo teórico. Você precisa desenvolver também o seu QE, que não é só o QI, a gente tem o QE, e o QE acaba sendo muito mais importante do que o QI, porque o QI, a parte técnica você aprende, Sim. mas e a parte emocional? Se você não gerencia suas emoções, como que você vai trabalhar em equipe? Como que você vai liderar uma equipe? Como você... E a gente vê muito isso, né? Eu vi até um vídeo essa semana falando sobre liderança e o quanto o líder precisa estar preparado emocionalmente para gerenciar uma Sim. equipe. Enquanto as pessoas estiverem achando que liderança é esse chefe, elas vão continuar pecando absurdamente, né? Porque a gente sabe que liderar vai muito além. Quem lidera inspira, né? E aí eu não mando ninguém fazer nada. Sim. E quando você pede, você solicita. Você solicita. Mas quando você é um bom líder, as pessoas naturalmente te seguem.
Sim. naturalmente fazem o que você pede, você direciona as pessoas. Então, mandar é uma coisa, direcionar é outra. Exatamente. O Muito líder diferente. ele direciona, ele inspira. E você foi num assunto importante, como você falou da espiritualidade. Eu sempre trabalho a tríade. O que é a tríade? Mente, corpo e espírito. Nos meus mentorados eu trabalho essa parte porque é um tripé. Se você tira uma perna do tripé, cai. Então Sim. você precisa estar com a mente, corpo e espíritos alinhados. Porque se você não tiver com a tua espiritualidade boa, você vai fracassar. É impossível. Se você tiver com a mentalidade ruim, vai fracassar. E se seu físico também estiver ruim, você vai fracassar. Por isso que é muito importante o autocuidado, a autoestima. Eu bato muito nessa tecla. Foi até uma palestra que eu dei semana passada falando sobre autoestima. Porque você tem que se olhar no espelho e você tem que falar, porra, eu tô gostoso, eu tô bonito, eu tô forte para poder... Tô na minha melhor versão. Para eu poder ir começar o meu dia e ir para cima, vencer meus medos, matar os meus leões e ir para cima. Você tem que ter uma autoestima, porque sem autoestima você vai reverberar na tua mente e no teu espírito. Ou seja, se eu não estiver bem fisicamente, vai reverberar nos outros campos e nada vai para frente. E a autoestima, né, as pessoas... assim, até onde vai a autoestima? Como que você consegue autoestima, né? Já começa por aí. Se você não trabalhar a sua mentalidade, você vai estar sempre se comparando com alguém. Nós, mulheres, temos muito disso, né? Sim, competição entre as mulheres. Mas, mais uma vez, é algo social, tá? E por ser uma coisa social, a gente fica muito no eu preciso ser melhor que ela, mas ninguém pensa no eu preciso ser melhor pra mim, né? Eu preciso passar por um autoconhecimento para eu saber qual é o meu potencial, quantas ferramentas eu tenho. Porque quando você passa por um momento de autoconhecimento, Henrique, não tem como não aumentar sua autoestima. Sim. Porque quando você se conhece os potenciais que você tem, as ferramentas que você tem, quem é você de verdade, Sim. que é o autoconhecimento, não é eu me conheço, eu sou Stephanie. Até você me conhece. Mas é você saber qual é a sua raiz, né? Aonde na sua raiz está ferido, que você está transmitindo para as pessoas quem você é. Sim. E eu acho que o que falha muito para as pessoas, né, que você estava falando, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, é a falta do autoconhecimento. E você está aqui hoje porque você passou por esse momento de autoconhecimento. Sim. E aí você se conecta até melhor com a sua espiritualidade, Sim. com a sua religião. No meu caso, o autoconhecimento me conectou diretamente com meu Deus. Eu precisei fazer essa conexão espiritual com Deus, né? Eu sou cristã, evangélica, e eu percebi que a maior parte do tempo que eu estive afastada do evangelho foi porque eu tinha rincha com o meu passado, com a minha raiz. E aí, assim, vamos lá, por que os meus frutos estão saindo desse jeito, né? É a ideia da árvore, né? Se você quer mudar os frutos, tem que mudar a raiz. Exatamente. Alguma coisa na minha raiz está errada. Sim. Eu preciso entender. E quando você se conecta com a sua raiz, não tem como você não se conectar com o seu espiritual. Não tem como você não se conectar com o seu espiritual, porque é o espiritual que vai te levar, vai te conectar com o seu propósito, é a nossa intuição. 20. Não, entendi. E isso vai coaduna com o que a gente estava falando, porque o autoconhecimento é aquilo, a autoliderança, o autoconhecimento. A gente já ia entrar na base da inteligência emocional. Porém, tem uma pergunta aqui da Laila. Primeiro o biohacker, o Márcio, tamo junto, Márcio. Oiê, Marcinho. Marcinho, tamo junto. Carlos meu Alberto. Sócio. Que isso, profundo. A pergunta da Laila é o seguinte: existem ações práticas para prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Antes de você responder, vamos encerrar a transmissão aqui no Instagram. E você que queira saber qual é a resposta aqui e queira acompanhar o resto do podcast, vem para o YouTube, @podceleiro. Vem que vem. Vou repetir a pergunta. Existem ações práticas para prevenir riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Desenvolver liderança. Uma delas, né? É uma delas, mas assim, a primordial. Você não tem como liderar se você não passar pelas fases do autoconhecimento, né? Autodesenvolvimento e autorrealização. Se você não se conecta com o seu propósito e você não entende que liderar pessoas é estar conectado a pessoas,
você vai continuar quebrando a cara miseravelmente, né? Porque se você desenvolve uma liderança dentro desse propósito de autoconhecimento, a pessoa que se autoconhece, ela conhece as suas emoções, então ela se gerencia, né? Sim. Ela entende que quando ela tá naquele momento ali específico que você estava falando, é muito fácil você ter um... Até me fugiu a palavra. Burnout? Não. Estresse, ansiedade. Calma aí. É até muito fácil você ter inteligência emocional num ambiente que você não precisa estar o tempo todo indo no seu limite. É muito fácil você trabalhar de home office, inclusive. Mas lidar com pessoas não é uma coisa fácil. Então, eu acho que as pessoas... O que traz mais problemas nas equipes hoje é a falta do desenvolvimento da liderança. Porque uma liderança que é só escolhida pelo currículo... Sim, não dá. Não dá. Por isso que é de suma importância, por exemplo, eu também sou analista comportamental. A gente fazer o teste comportamental, que é o DISC. Né? Qual é o perfil comportamental da pessoa? Quando eu descobri o meu perfil comportamental, cai naquilo que você falou aí, o autoconhecimento. Eu me autoconheci. Eu vi quais são minhas fraquezas e quais são os meus pontos fortes. Eu comecei a trabalhar para aperfeiçoar meus pontos fortes e comecei a trabalhar para melhorar meus pontos fracos. E isso foi me dando musculatura, foi me dando força para poder chegar onde eu cheguei hoje. Então é muito importante você se autoconhecer e se autoliderar. Se eu não conseguir me autoliderar, eu não vou conseguir liderar outras pessoas. Por exemplo, o cara que é pai de família, como é que o cara vai... Se o cara não lidera a esposa, se o cara não lidera os filhos, não inspira os filhos, como é que ele vai inspirar, como é que ele vai motivar outras pessoas? Porque, às vezes, na tua equipe, vai ter pessoas desmotivadas, que é o fruto podre, que vai contaminar todo mundo ali. Você tem que ter a inteligência emocional, a sagacidade dentro do âmbito corporativo, para você poder se safar dessa situação e não deixar aquele fruto podre vai disseminando. Você tem que cortar o mal pela raiz. E aí? Aí cai no vídeo que você falou sobre liderança. O líder tem que ser um líder bom? Sim, mas não bonzinho. Ele não pode ser bom e nem ruim. Tem que ser um cara justo. Até porque a Bíblia fala isso. Nem bom, nem ruim. Justo. Justiça. Então ele tem que ser justo. Ter justiça com seus liderados, com a tua equipe. Então ele não pode ser um líder frouxo. Senão ninguém vai respeitar esse cara ou essa mulher. Ele tem o líder ou a líder, ela tem que ter pulso firme, posicionamento e postura para que ela possa disseminar todo o teu conhecimento e a tua liderança ali dentro. Porém, tem mais uma pergunta aqui da Laila. Os líderes sabem identificar sinais de burnout ou esgotamento emocional na equipe? Os líderes não sabem identificar isso nem neles, Henrique. Então... Por isso que vem a NR1. Exatamente, porque... a gente não tem isso hoje em dia, por isso que acho que agora é uma lei, né? Acho que se não fosse lei, as empresas não iam colocar como obrigatoriedade, né? Como obrigatoriedade, porque enquanto as pessoas estiverem focadas no dinheiro, que a gente estava falando, você não vai desenvolver para quê? Eu tô focada só na tua mão de obra, cara. Então, para que eu vou querer que você desenvolva? Não importa, eu só quero que você continue dando lá o gás. Aí, com a NR1, as empresas vão ser obrigadas a desenvolver a sua liderança. E um líder que olha para o liderado dele e não consegue identificar essas questões é um líder falho. Mas ele só consegue identificar essas questões se ele se identificar também. Né? Não tenho como olhar para uma pessoa que... como você falou, ter pulso firme com alguém e não ter empatia para entender. Por isso que eu tô dizendo para ti, não adianta você trabalhar, liderar, ser chefe só por conta do dinheiro. Porque se você tá ligado nas pessoas, você consegue ter uma percepção muito antes de acontecer um problema e até intervir antes do problema acontecer. Porque você tá observando que a pessoa já tá no limite dela, já tá chegando ali em algo que está ferindo o emocional dela. E aí você sabe, caraca, uma hora isso vai dar M. Sim, uma hora vai dar problema. Exatamente. Porque eu tô vendo que fulano e ciclano tá de rincha. E um líder tem que ter essa visão, tá? Inclusive, para fazer algumas modificações na equipe. Porque tem gente que não se encaixa. Tem gente que não vai...
tem gente que é muito parecida. Na verdade, você olha lá e tem muito trauma parecido. Sim. E as pessoas, elas vão reagir dentro do trauma delas. Quando a gente fala, você quer mudar o fruto, mexe na raiz, é justamente isso. Se as pessoas não se entendem, não se conhecem, elas vão estar sempre reagindo dentro das emoções dela. É a criança frustrada, né? É tipo a criança assim... ferida. A criança ferida. Perdão, não deixa de estar frustrada. Sim. Porque, por exemplo... a minha reação lá no início, quando eu fiquei super chateada que eu não recebi a minha promoção, foi a minha criança falando, não fui reconhecida, Sim. eu preciso ser reconhecida, caraca, eu estudei pra caramba. Só que assim, como a gente volta a dizer, QI, eu tinha pra caramba, tinha estudado muito pra aquilo ali. Tinham até pessoas na época que talvez não tinham o mesmo nível de técnica que eu tinha. Eu sabia que eu estava preparada tecnicamente, mas não tinha postura nenhuma de uma liderança, porque o enfermeiro, ele é líder de equipe. Sim. E se você não sabe liderar uma equipe, se você não sabe identificar as questões da sua equipe, você vai falhar, não tem como não falhar, porque você não consegue prever as coisas, né? Tem até algumas questões hoje, como eu trabalho com equipe de cuidadoras, eu consigo ter essa observação. E aí eu consigo ver a criança ferida gritando em diversas situações. Em alguns momentos, Henrique, eu vou precisar mexer na equipe para manter a saúde mental da minha equipe, porque também não adianta você querer ficar, não, essa equipe tem que ficar junta porque eu quero, não vou mexer. E aí você mexe com o emocional da tua equipe, cara, às vezes não vai, as duas pessoas não vão ter interação. Sim. Você vai mandar embora? Não, vou posicionar essa pessoa numa outra equipe que ela vai poder performar melhor. Sim. Então, o líder também tem que ter essa visão. Às vezes, uma pessoa que foi contratada, ela vai performar melhor numa área e outra numa outra área. Se você não tem essa visão de liderança com o seu liderado, você não tem como posicionar ele num ambiente que ele vai se performar melhor. Então, é necessário. É muito necessário o líder ter essa visão, esse feeling, né? Ter tipo essa assim, expertise. de tipo assim, opa, essa criança ferida gritando, o que eu posso fazer com esse bebê? Vou ninar. Sim. É basicamente isso. É tipo, para uma produtividade alta, para uma alta performance, para que você performe bem, você precisa estar bem. Eu falo muito isso com a minha equipe. Muito. Quando as meninas entram em contato comigo ou com a Camila, que a gente deixa isso muito aberto para nossa equipe, delas entrarem em contato com a gente, passar os problemas pra gente, para que a gente tenha a possibilidade de intervir antes de acontecer qualquer outra questão. E aí, eu consigo observar que algumas pessoas da minha equipe vai performar melhor de uma forma, outras vão performar melhor num outro lugar, só que eu preciso ter essa visão. Se eu não conheço sobre pessoas, se eu não conheço sobre mim, como que eu vou ter essa visão? Exatamente. E por isso que eu te falo, você saber gestão de pessoas é muito importante. Porque, como eu disse, 80% das pessoas elas são demitidas dos seus trabalhos justamente por comportamento, né? Não pela sua técnica, pela sua capacidade técnica e intelectual, mas sim pela tua mentalidade. E hoje, que eu vejo muito nas empresas, que quando a pessoa é contratada, não tem essa triagem, não tem um psicólogo aqui, um psicanalista ali, alguém da saúde mental, para ajudar a fazer esse filtro. São poucas empresas que têm esse filtro. Por exemplo, você tocou no assunto importante da criança ferida, porque isso é visto pelos psicólogos, psicanalistas, profissionais da área da saúde mental. E se a pessoa tiver na empresa dela alguém que possa cuidar dessa área, tenho certeza absoluta. Aí encaixa a NR1 também nisso. Porque se tiver ali um psicólogo, alguém da área da saúde, como eu falei, para tratar a criança ferida de um funcionário, ele vai performar muito mais. Na sua visão, você acha que a inteligência, um cara que não tem inteligência emocional, ele pode interferir no andamento da equipe ali, da empresa, totalmente, né? O que você acha? Muito, muito. Assim como o líder inspira para o bem, ele também inspira para o mal. É uma via de mão dupla, né? É uma via de mão dupla. Se eu sou uma péssima líder, eu consigo fazer minha equipe fazer as coisas que eu preciso? Não, a equipe vai ser uma equipe péssima também. A minha equipe vai ser a primeira a falar. Se ela não faz, eu também não vou fazer. Sim. Quantas vezes eu tive nesse lugar, Henrique, de falar assim...
Nem tu faz, tu quer que eu faça? Sim. Pelo amor de Deus. Nem tu desenvolve teu espiritual, tu não desenvolve teu emocional, tu não tem... Você não é nem adulto pra lidar com as situações que estão aqui agora pra você lidar. Porque muito líder gerencia Sim. pelas emoções, né? Uhum. A criança ferida do líder também grita. Sim, é nós ser somos humano. seres humanos, exatamente. É ser humano. Então, assim, imagina só, Henrique, se toda vez que eu for ter um posicionamento, eu me posicionar de acordo com o que eu tô sentindo, com as minhas emoções. Sim. Não tem. Como, não tem como. Só que é isso que tá acontecendo nas empresas hoje, Henrique. As pessoas estão liderando pelo ego delas. As pessoas lideram por ego. E se não tá de acordo com a minha vontade, não serve. E aí você vê uma equipe totalmente com questões bem particulares, sabe? Eu vou reagir de acordo... A minha reação vai ser de acordo com o que eu tô sentindo. Sim. Então, se lá no passado, quando eu era criança, a minha criança não foi vista, o que eu vou querer no meu ambiente de trabalho? Exatamente. Chamar atenção. Sim. Vai querer autovalidação. Autovalidação. Se quando eu era criança, eu, sei lá, daí o exemplo. Independente do exemplo que você der, a criança ela vai reagir. Ela vai reagir porque se ela estiver naquele mesmo lugar de quando ela era criança, que ela se sentiu ou desvalorizada, ou desrespeitada, ou diminuída, quando você simular a mesma situação no futuro, num lugar de liderança, ela vai reagir exatamente Sim. como a criança dela reagiria. Porque fica ali incutida no Aí inconsciente você dela. pensa pra mim, aí você pensa comigo, tem como uma equipe ser liderada por criança? Você vê num ambiente de trabalho Que é a lei da criança selva. trabalhar? Não, a lei da selva, não tem como. É Criança leão com trabalhar? Então, mas é o que a gente vê hoje. Um monte de criança brigando de bico dentro das empresas, cara. Questão de ego também. As equipes, elas estão o tempo todo reagindo. Reagindo. Olha, fulano não fez isso aqui que era obrigação dele, também não vou fazer. Eu quero que essa Fica de empresa birra, se exploda. Né? Sim, é. Igual uma Não criança é birrenta. comigo, não é comigo, não tô nem aí. Igual uma criança birrenta. Aqui, ó. O Márcio, muito orgulho, Stephanie Chagas. Ah, mestre. Tem a Laila aqui. Obrigada pelos esclarecimentos aos dois. Porém, em especial, obrigada pela atenção, Dr. Henrique. Você é o melhor mentor. Levo comigo cada aprendizado e exemplo que você compartilhou. Muito obrigado. Um beijo no seu coração. Tem mais aqui dos dois. Deixa eu ver se tem mais. Não. Vou te dar um exemplo aqui da criança ferida que leva para a vida adulta. Quando a pessoa é criança, ela escuta muito aquilo. Quem é rico não entra no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar o buraco da fechadura, buraco da agulha, né? Do que um rico entrar no reino dos céus. E isso fica incutido no subconsciente da criança. E quando ela cresce, ela tem dificuldade em fazer dinheiro. Por quê? Porque ela já vem com isso, né? Já vem com essa trava, esse bloqueio contido na mente. Ela não consegue fazer dinheiro na vida adulta, porque ficou no inconsciente dela. No consciente, ela quer fazer dinheiro. Mas lá, na criança ferida, lá no inconsciente dela, está travada. Ou seja, precisa fazer todo um processo de desbloqueio nela, de destrave, para ela conseguir fazer o dinheiro. Aí cai na permissão. Ela não está com a permissão para fazer dinheiro. Porque lá atrás, entre 0 e 7 anos, ficou incutido isso na mente dela. E aí ela vai para o âmbito corporativo. Ela vai ser engolida. Ela não vai conseguir subir de cargo, não vai conseguir ser promovida. Toda vez que ela vai ser promovida, vai acontecer alguma coisa que ela não vai ser promovida. Quando ela tiver que montar uma empresa... Ela se sabota, né? Ela vai exatamente, vai se auto-sabotar. Então, ela precisa curar a criança ferida. Por isso que é de suma importância você fazer mentorias, coach, terapia. Como você falou no início. Queria eu lá atrás, e eu também. Queria eu lá atrás ter tido a oportunidade que eu tive hoje, que eu digo nos tempos atuais, de alguém segurar na minha mão e caminhar junto comigo. E caminhar. Agradeço ao Pedro Pedrada, que fez isso comigo, continua fazendo. E você que não tem mentor, não tem nenhum mentor, não tem nenhum terapeuta, eu te aconselho. Eu também era cético em relação a isso. Não vou fazer coach, não vou fazer mentoria, porque hoje o coach, o mentor, ele é muito deturpado, mas não. Permita-se. Permita-se. Faça uma mentoria. Você vai ver como você vai se desenvolver em 6 meses, que você demoraria 5 anos.
Um exemplo disso, eu posso trazer até o meu exemplo. Eu faço terapia, psicólogo, sei lá, cara, acho que há mais de 4 anos. Todo mundo tinha que fazer passar por O um que processo. mudou a minha mentalidade foi a mentoria e o coach, cara. Porque é a virada de chave que Sim. você precisa. Porque, olha só, saber o que é preciso, todo mundo sabe, Henrique. Todo mundo sabe o que Mas precisa. precisa vir alguém, um terceiro, falar para você. Mas tá, como é que você faz na prática? Sim. Essa semana, eu tô com uma mentorada que a gente tava falando sobre isso. Despertar é fácil. Eu posso chegar aqui pra você, me conta aí tua vida. Ah, isso. Aí eu vou falar assim pra você. Olha, você tá travado nisso. Tá bom, Stephanie, muito obrigada. Tá? Tô indo embora. Tá bom, e aí? Te despertei pra quê? Precisa de uma prática, precisa Sim. de um caminho. E o mentor faz isso. Isso. Eu vou criar, dentro do que você precisa, eu vou trabalhar exatamente os pontos que você precisa trabalhar. A procrastinação, seu problema, a sua limitação, ela se apresenta como uma procrastinação, é o resultado da sua ferida, é a procrastinação. Como que você vence a procrastinação? É um bagulho muito difícil, né? É muito difícil você vencer a procrastinação. É só através de disciplina, é dia a dia. E é isso que o mentor faz. Sim. Ele pega a sua mão e fala assim, olha só, a partir de hoje, a gente vai começar um trabalho onde você vai ter horário para acordar. É só seguir. É só seguir. E a terapia não faz isso. A terapia, ela te desperta, ela alinha. E alinhado à mentoria... A mentoria é mais específica. Cara, a terapia é o bolo e a mentoria é a cereja. A cereja. É a cereja. É tipo assim, você vem se conhecendo, se entendendo. E a mentoria é a prática para você mudar. Sim. Para você, de fato, conseguir mudar aquilo ali que te atrapalha. Sim. Então, é a cereja do bolo, é super importante. É o cara que vai te direcionar, e aí o nosso mentor, né? Que o nosso mentor, ele não só nos direciona, né? Sim. Ele dá um chute e fala, vai! Sim. Isso pra gente é bom, porque pra mim, no meu perfil comportamental, como você disse do DISC, eu preciso de alguém que me dê um chute pra fazer. E é isso que as pessoas precisam entender sobre coach mentor. Ele vai justamente ver o que você precisa para trabalhar no que você precisa. As suas ferramentas, eu já sei que você tem coisas boas para mim. Você é inteligente, você tem potencial, ferramenta pra caramba. Pô, legal, mas como é que eu boto minhas ferramentas em prática? É a caixa de ferramenta furada. Sim. Você pode... Ou o cara também que tem muita ferramenta boa, mas não tem capacidade nenhuma. Você vai pegar a melhor maquita que existe no mercado e vai dar na mão de um marceneiro, de uma pessoa que não sabe usar. Não adianta. É só uma ferramenta que ele vai deixar ali na caixa. Você vai pegar o melhor, sei lá, o melhor equipamento médico... O melhor equipamento médico cirúrgico, por exemplo, na hora da cirurgia, e vai dar para um cara que não sabe mexer? Ele não passou pelo processo até ele saber ministrar aquilo, né? Entende? Então, assim, é muito fácil você ter ferramentas, mas e aí? Como é que usa? Exatamente. E você falou de procrastinação. Eu tenho um estudo que eu boto a procrastinação como secundário. Vou te explicar. A pessoa procrastina porque ela não tem autoconfiança. A pessoa procrastina porque ela é escassa. A pessoa procrastina porque ela quer ser perfeita. A pessoa procrastina porque ela tem a trava da vitimização, vítima. Ela procrastina por causa do ambiente. Ou seja, a procrastinação é algo secundário e não primário. A procrastinação vem depois de algum efeito, de alguma trava que a pessoa tem. E coadunando com isso... Para você trabalhar a procrastinação, você precisa primeiro trabalhar as outras travas, porque automaticamente vai destravar a procrastinação. Eu parto do princípio que a procrastinação não está ligada ao físico, está ligada ao mental. Por isso que eu também tenho um estudo que difere da procrastinação da preguiça. Porque, por exemplo, a preguiça, vamos supor, tem celular aqui e eu tenho que mandar um e-mail do celular. O cara que é preguiçoso, ele nem vai pegar no celular, ele vai ficar aqui. Agora, o cara que procrastina, ele vai pegar o celular e fazer outras coisas, ou seja, é mental. Ou seja, mas por que ele não mandou aquele e-mail ali?
Por quê? Será que porque ele se vitimiza muito? Porque ele não confia que tem o potencial para mandar aquele e-mail? Por que ele está empurrando com a barriga? Por que ele está procrastinando? Você precisa descobrir o que faz ele procrastinar. Eu tenho um estudo que eu estou terminando justamente sobre isso. Procrastinação, mitos e verdades sobre ela. Porque a gente precisa saber por que aquele cara procrastina. Todos nós procrastinamos. Não tem como você zerar a procrastinação. Porém, tem como você diminuir muito. A procrastinação, né? O nosso cérebro, ele vai querer levar a gente sempre pro conforto, né? Ele quer menos esforço e gastar menos energia. É a preservação do corpo físico. E a procrastinação nada mais é do que isso. É tipo assim, é o seu corpo, o seu cérebro fazendo o seu corpo reagir dentro daquilo que você está limitado. Sim. Você falou sobre o dinheiro e a procrastinação talvez entre no mesmo lugar. É das crenças que você tem. Então, assim, se eu tive uma criação onde o dinheiro era uma coisa muito difícil de alcançar... A pessoa falava que era coisa ruim? Não, e tipo assim, é muito difícil ganhar dinheiro, é muito difícil ganhar dinheiro. Cara, às vezes você tem um trabalho que facilmente te conecta ao teu propósito e o dinheiro vem. Sim. Só que você fica tão assim... Mas o dinheiro é muito difícil. O dinheiro é muito difícil. E aí você nunca entende a sua real capacidade. Que você tem capacidade pra caramba pra fazer aquilo ali que você se colocou pra fazer. Então, assim, do mesmo lugar do dinheiro, a procrastinação e muitos outros sintomas, né? Que a gente vê de uma raiz podre, de uma raiz machucada. E... é o que você falou, conscientemente. O que mais a gente vê, Henrique, são pessoas falando que querem ganhar dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Mas tem uma questão com dinheiro, né? Se eu ganhar dinheiro, eu não vou entrar no céu. Se eu ganhar dinheiro, mas é mais fácil um rico passar por como é que é? O camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Tá bom, e quem faz as questões do céu? Que são as caridades, os trabalhos da igreja. Eu preciso ficar pedindo sempre de fora pro rico maldoso? Porque o rico é mau. Ué, mas o rico não é mau? Aí trava a pessoa na vida adulta. Não, você trava tudo. Porque até pra você ser uma boa pessoa, você precisa de dinheiro. Sim. Ué, como é que você vai doar? Como é que você vai abençoar a vida das pessoas se você não tem nem pra você? Exatamente. Não tem como. Sobre o dinheiro eu falo o seguinte: eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz. Você acabou de falar, eu quero ganhar dinheiro. Ela nunca vai ganhar dinheiro, porque ela já está programada em ganhar. Eu até falei isso na minha penúltima palestra. Não é ganhar dinheiro, é fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. É criança, é mendigo, que fica pedindo esmola. Nós que somos adultos e trabalhadores, a gente faz dinheiro. Dinheiro não vai cair, me dá dinheiro. Igual o Silvio Santos, quem quer dinheiro? Ninguém vai no programa do Silvio Santos pro cara dar o dinheiro pra gente, até porque ele faleceu. Mas a gente tem que botar em mente que é fazer dinheiro. Toda vez que eu boto isso na minha mente, não, tem que fazer dinheiro. Ganhar dinheiro, eu nunca vou ganhar dinheiro. A não ser que eu fique me vista e fique pedindo dinheiro. Mas esse não é o caso. Mas onde eu quero chegar é que muitas pessoas, elas vivem pelo dinheiro. E não pode ser assim. O dinheiro tem que ser secundário. Eu não quero fazer dinheiro. Quero sim fazer dinheiro. Porém, o dinheiro vai vir secundariamente. Como você falou, através do meu propósito, através do meu trabalho, o dinheiro vai vir automaticamente. Se eu ficar muito focado no dinheiro, já percebeu que toda vez que a gente quer alguma coisa, ela nunca vem? Hiperfoco, né? Isso, ela nunca vem. O universo ele não vai jogar as coisas quando você quer. Quando você... Não estou dizendo que você tem que largar de mão, mas você tem que dar uma flexibilidade. Não, eu quero fazer dinheiro, mas... tá bom, vou fazer minha parte aqui, o dinheiro vai vir. E aí já entra no propósito que você falou. Qual é o meu propósito? Qual é o meu porquê? Por que eu acordo todo dia às 5 horas da manhã? Por que todo dia eu pego o meu ônibus lotado? Por que todo dia eu passo por intempéries no trabalho, eu fico suportando meu chefe chato? Mas por quê? Qual é o teu propósito? Uma vida sem propósito, uma vida sem nexo. Uma vida... Você está vagando aqui na Terra. O propósito não pode ser dinheiro, cara. Sim, nunca é. Não pode nunca ser dinheiro. E dinheiro é consequência. Eu acho que é por isso que as pessoas não fazem dinheiro. Porque elas estão focadas demais em ganhar dinheiro. Sim.
em fazer dinheiro. Então, meio que atrapalha muito, porque você não se conecta ao seu propósito de forma inteira, porque você está sempre assim. Você nunca olha qual o caminho você vai seguir para alcançar aquele teu objetivo ali. Você só está olhando para o objetivo final. Só que você precisa de um caminho para chegar até o teu destino. E enquanto as pessoas ficarem muito nesse foco, nesse hiper... O universo é energia. Igual o que você falou, né? Tudo é energia, frequência e vibração. Conscientemente, as pessoas falam que querem fazer dinheiro. Mas inconscientemente elas não querem. Sim. E o universo, ele não entende português, né? Porque se fosse português, todo mundo falaria português, Sim. mas cada um falando uma linguagem diferente. Sim. Mas Ele não entende o português, o inglês, ele entende o inconsciente, o nosso sentimento. O que você está sentindo. Exatamente. Porque você pode até falar que você quer fazer dinheiro, mas se você não acredita que você pode fazer dinheiro, não tem como você fazer dinheiro. Porque toda vez que você for fazer dinheiro, o seu cérebro não vai por aí não, porque senão... É autossabotagem. Autossabotagem. É tipo assim, do rico. Ai, gente, mas se eu fizer dinheiro, eu não vou pro céu. Todo mundo quer. Mas mudar essa... mentalidade. Virar esse mindset que é difícil. Sim, verdade. Se fosse fácil, todo mundo fazia, Henrique. Se fosse fácil, tava todo mundo aí mundo rico. fazendo. Tava todo mundo rico. É árduo mesmo, é na dificuldade. Sim. É você mudar todas. É você ir lá na sua raiz e enfrentar todas as dores que você tem. Que às vezes. A verdade é que as pessoas não se olham. Sim, verdade. As pessoas não estão se olhando, né? Elas esquecem de. Elas acham que se conhecer é muito superficial. E dói você se autoconhecer. Sim. E dói pra caramba. Só que ninguém quer passar por isso, não. As pessoas querem simplesmente que as coisas aconteçam. De um dia pra noite não é assim. Do dia pra noite não é. Na verdade, você só se alinha ao seu propósito quando você faz o seu propósito ser a sua rotina. A sua vida se torna o seu propósito. E aí, filho, o dinheiro vem mesmo. Faz parte do processo. Sim. Mas até você chegar lá até você chegar no final, né, no seu alvo principal, existe todo um segmento. Você está sendo... Cara, nem Deus vai te dar o que você quer da forma que você quer. Você precisa passar por um momento, pelo processo, que a gente fala que é o processo. E o processo não é fácil, porque o deserto é preparação. Deus te ama. Ele não vai te dar uma coisa para te corromper. Ele não vai te dar uma coisa para te fazer mal. Então, ele precisa te preparar. E o processo te prepara. Exatamente. Forja, a gente é forjado no fogo. No processo. Então, assim, talvez se ele te der muito dinheiro agora e você não estiver preparado para isso, a gente vê muito isso. Sim. Pessoas não preparadas para ter dinheiro e perderem tudo. A gente tem exemplos de várias pessoas. Adriano Imperador. Sim, muitas pessoas aí, elas... Né? Aquela Emma Watson, que fez a Hermione, tem até uma história dela que fala que ela não se sentia pronta para fazer outros filmes fora do Harry Potter, e isso impediu que ela seguisse ali o propósito dela. Depois, claro, né, teve destrave, teve tudo mais, mas o que impede as pessoas são as limitações do que ela acredita, do que ela aprendeu dos pais. Concordo contigo. Tem aqui, Camila de Oliveira, essa é a minha mentora, bateu palminha. Carlos Alberto, obrigado. Tamires Martins, muito elegante e muito inteligente essa menina. Carlos Alberto, não imaginei que tinha tanta informação nessa área. Carlos Alberto. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que eu até anotei aqui para não esquecer. Um profissional emocionalmente desequilibrado pode comprometer toda a equipe? Sim, é a teoria da fruta podre, né? Coloca uma fruta podre dentro de um lugar que as frutas estão saudáveis. O que vai acontecer nos próximos dias? No primeiro dia, uma está começando a apodrecer. No segundo dia, ela já apodreceu uma e a outra também já tá entrando nessa faixa de podridão. Quando você vê, tá todo mundo contaminado. Sim. E é horrível, né? Porque se a gente não cortar o mal pela raiz, esse mal vai suceder e vai acabar contaminando toda a equipe. E se a fruta podre for o líder? Aí tem que cortar, tem que podar, né? Cara, e é por isso que as pessoas não se mantêm no mercado. Sim.
por falta de posicionamento e comportamento. Sim. E aí você vê aí um monte de equipe... Cara, a saúde mental das equipes. Sim. No hospital acontece muito isso. Uhum. Das equipes não terem... A liderança não ter um preparo emocional... E o ambiente já é super difícil de lidar, né? Você lida com pessoas que sugam de você o que tá faltando nelas. Às vezes você vai chegar lá no hospital, como muitas vezes aconteceu, de eu estar cheia de problema na minha casa, mas chegar ali naquele ambiente eu tenho que esquecer tudo que tá lá atrás para dar o máximo que eu posso para as pessoas que estão ali. Só que se as pessoas não têm inteligência emocional para poder lidar, elas trazem as questões delas de casa. Aí, se cada um trouxer o seu problema de casa, como é que fica esse ambiente? Vai ficar horrível, vai ficar insustentável. Insustentável. Eu não tenho filho, acho que você também tem, Também né? não. Já foi num ambiente kids de um restaurante? Todo mundo correndo Sim. para um lado e pro outro, gritando. É isso que acontece. É basicamente isso, um monte de criança gritando, cada um dizendo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Mas o propósito do trabalho mesmo, ninguém tá focado. Sim. Que é, no meu caso, cuidar de pessoas. Sim. Então, se a pessoa não tem esse filtro, se a fruta podre a pessoa facilmente vira a fruta podre dentro daquele ambiente. Exatamente. Muito fácil. E corroborando com isso que a gente está falando, quais são os comportamentos mais tóxicos dentro de uma empresa, na tua visão? Vitimização, transferência de responsabilidade, quando você não se responsabiliza pelos seus erros. Nossa, essa daqui, a reclamação... Cara, se as pessoas soubessem o que a reclamação faz na vida Sim. delas. E... Cara, é absurdo, porque a reclamação... A palavra tem poder, né? Sim. E a palavra tendo poder, toda vez que você fica falando alguma coisa, você internaliza aquilo ali. Sim. E você começa a emitir essa energia. E é uma oração. Então, se você vive num ambiente que você só reclama, sua vida tá sempre ruim, o que você vai conseguir? Nada. Qual oração que você tá Sim. fazendo pro universo? Nada. De coisas ruins. Sim. E aí o universo te entrega exata... Cara, a Bíblia é muito certa. Deus não mente, não. Sim. Ele fala do poder da oração e do poder das palavras. Sim, a palavra tem poder. A palavra tem poder e a oração também. E a Bíblia fala, vocês não recebem porque pedem mal. É porque você tá falando, pedindo mal? Não. É porque você internaliza isso. Se você internaliza o fracasso, você vai ser um fracassado. Se você internaliza a limitação, você vai ser um ser limitado. É basicamente isso. A nossa oração é energia. Sim. Então, o universo, né, que é o respondedor de orações, ele vai te entregar exatamente aquilo que você está pedindo. E aí as pessoas falam assim, nossa, você é uma pessoa que ora e você recebe. E a Bíblia fala, vocês não recebem porque pedem mal. Exatamente. Porque vocês estão emitindo mal. E a própria Bíblia fala, bendito o homem que se conhece. Bendito o homem que entra dentro dele para se conhecer, porque quando você se conhece, você sabe exatamente o que pedir. E exatamente o que emitir. Coadunando com o que você está falando, antes de ter, eu tenho que ser. Então, cai naquilo que a gente acabou de falar sobre a permissão. Antes de eu querer ser rico, próspero, quando eu falo próspero não é só de dinheiro, eu tenho que ser próspero aqui, na mentalidade. Porque, como a gente falou, o invisível torna o visível. Então, eu preciso visualizar como se eu já tivesse. Ou seja, eu não posso só orar, rezar para pedir. Eu tenho que rezar, orar e agradecer como se já tivesse aquela graça, já tivesse acontecido. E a nossa mente, ela não separa o real do imaginário. Então, toda vez que a gente puder imaginar como a gente já estivesse lá no topo, vai ser bom, porque isso vai reverberar na nossa vida cotidiana. Tem uma pergunta aqui também. Família, amo vocês. Muito obrigada pelos elogios. Aqui, do Daniel Porto. Adorei. Como lidar com as emoções ao enfrentar desafios pessoais inesperados que podem afetar no trabalho? Boa, essa pergunta aí é muito boa, hein? Nossa, vamos lá.
Quer que eu repita ou não? Pode repetir, mas... Como lidar com as emoções ao enfrentar desafios pessoais inesperados que podem afetar no trabalho? Inteligência emocional. É assim, ó, quando você desenvolve inteligência emocional, como você investe seu tempo em autoconhecimento, autorrealização e autodesenvolvimento, facilmente você consegue gerenciar isso, porque olha só, como empresária, a minha empresa para de funcionar quando alguém da minha família morre? Não. Minha equipe para de precisar de mim quando acontece alguma coisa pessoal, quando o pneu do meu carro fura, quando eu bato de carro? Não. A minha empresa tem que continuar funcionando. Mas é fácil porque falando é muito fácil, né? Nossa, eu sei lidar com essas questões de uma forma muito fácil. Quantas vezes, Henrique, eu não consegui dar continuidade ao meu trabalho, à minha empresa, ao funcionamento da minha empresa, porque as minhas questões pessoais estavam gritando, estavam falando mais alto do que o que eu precisava fazer. Por isso que você precisa ter um porquê muito alinhado. Sim, um propósito muito bem... Um propósito bem alinhado. Porque até nos momentos que você estiver muito mal, você vai estar conectado ao seu propósito. E aí você vai entender que não é só sobre o Henrique. É sobre o que você se comprometeu a fazer com aquelas pessoas ali. O que as pessoas esperam de você também. Exatamente. Então, quando você está conectado ao seu propósito, o pessoal não interfere. Exatamente. Você continua. Não tem nenhuma interferência externa ali que vai te impedir internamente de você ir... Porque oks, né, problemas, vão ter o tempo todo. Vão ter dias que você vai estar melhor. A disciplina ajuda muito nisso. Se você sabe o que você tem que fazer e você vai lá e faz, até no dia que você tá mal, entregando o seu mínimo, tu vai estar entregando o máximo. Porque você fez o seu corpo entrar numa disciplina e aí o seu corpo tá entregando. Academia, se virar uma coisa que é rotina e disciplina pra você, até no dia que você não quer ir o seu corpo. Não, você vai. Aconteceu isso hoje. Sempre acontece comigo também, porque tem dia que eu falo assim, hoje eu não vou pra academia, não. Aí o meu corpo, não, você vai sim, eu preciso. Quando eu vejo, já tô lá na academia treinando. Exatamente. Tem que fazer isso mesmo. E o meu trabalho, por exemplo, lidar com pessoas que são não só os mentorados, mas a minha equipe, a minha sócia, o meu sócio, que precisam de mim também. Vai ter dias que eu não vou estar afim, que eu vou acordar mal, que eu não tô dizendo que você tem que ignorar totalmente suas emoções, não. As emoções, elas existem, elas têm um motivo para existir. As suas emoções te conectam ao seu próximo. Sim. E vão ter dias que você não vai querer mesmo, mas quando você sabe que você precisa, você faz. Exatamente. Seu corpo vai no automático. Então, a ideia é você trabalhar tanto, disciplinar tanto, assim, o seu corpo, que o seu corpo vai fazer no automático até no dia que você não quiser. Você já vai pegar seu telefone, já vai começar a fazer contato, responder pessoas. Quando você vê, passou. A energia negativa já foi embora, porque você fez isso na marra, pela disciplina, você faz as coisas mudarem mesmo. As pessoas têm que ter disciplina, por quê? Motivação. A motivação é passageira, é temporária, mas a disciplina é permanente. Ela tem que se ater à disciplina. O que é disciplina? Disciplina / hábito. Você precisa instaurar hábitos no teu cotidiano, porque através dos hábitos, através dessa repetição, desse esforço, você vai conseguir chegar ao teu sucesso. Tem outra pergunta aqui do Carlos Alberto. Como agir quando não alcanço meu sucesso? Uau, boa pergunta. Mas é difícil você não alcançar seu sucesso quando você não passa por um autoconhecimento sobre os 3 fatores aí que a gente trouxe. É muito difícil, porque quando você se conecta ao seu propósito, Henrique, você já está fazendo sucesso. As pessoas têm que tirar da mente delas que sucesso é dinheiro. Sucesso não é dinheiro, sucesso é você estar alinhado. Não só, o dinheiro é só uma consequência. Quando você está conectado ao seu propósito, você vive feliz. Sim. E isso que ele falou do sucesso, eu defino em uma palavra. Se você só não vai conseguir chegar ao sucesso, Carlos, pela desistência. Se você desistir, você não vai conseguir. A desistência vai te levar a lugares que você não quer ir. Se você não desistir, você vai chegar ao teu objetivo.
Tem aqui a minha irmã, Verônica Pereira da Silva. Um beijão, te amo. Live incrível. Quem reclama, clama 2 vezes. Isso aí. Amo live assim. Laila, a palavra de Deus sendo propagada é ainda melhor. Exatamente. Glória isso. a Deus por isso, né? A gente só tá aqui por ele. Sim, exatamente. É ele que nos, que nos por cria. ele. É dele, pra ele, por ele. Sim. Sempre pra ele. Sim. Porque você falou uma coisa aí sobre você, a fé. Você só não nomeou como fé. Mas você orar e viver como se você já tivesse Sim. conquistado é fé. Isso, exatamente. Você É confiar fé, em Deus e em você, si mesmo. Então, quando você se conecta de verdade com o espiritual, né, com a sua fé te move, cara. Sim. Não Está na tem palavra de como, Deus. tá na Assim palavra. como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, tudo que você pensa reverbera. Então você tem que pensar. Tem uma frase de Napoleão Hill que diz o seguinte: você está hoje onde seus pensamentos o trouxeram. Ou seja, o pensamento e o seu sentimento vai te levar a um novo comportamento. E esse novo comportamento vai te levar a novos hábitos. Ou seja, você precisa pensar, ter pensamentos positivos. Qual é o teu pensamento dominante hoje? É escassez? É coisa ruim? Então, mude essa mente. E o trabalho do mentor é esse. É o copo meio cheio, né? Meio cheio, meio vazio. meio É. vazio. E nós mentores, nós incutimos na mente dos nossos mentorados isso. É a mudança de mindset, a mudança de mentalidade. Eu sempre trabalho isso. Não adianta eu querer mudar a raiz, mudar os frutos sem mudar a raiz. Eu preciso mudar de dentro para fora. E, assim, a gente vive num mundo de bem e mal, né? Nós somos seres duais. Uhum. Dentro da gente existe o bem e o mal. Eu vejo muito, né? Você está falando aí sobre isso, é que as pessoas falam muito mal do coach mentor. Sim. E de mindset, e as pessoas até brincam, né? Zoam. Nossa, mudança de mindset. Mas o mundo jaz o maligno, a Bíblia diz isso. E eu acho até um pouco que é até uma coisa proposital, que as pessoas brinquem com isso e achem que não é importante. Porque quando você não se desenvolve emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, você não se conecta ao seu propósito. E aí você vê um monte de gente por aí falando mal de mentor e coach, porque não vai se alinhar mesmo ao seu propósito. Sim, eu também não tem nem o perfil ali para poder... E todo mundo já nasce com propósito, Henrique. Os seus talentos definem o seu propósito. Se Deus te deu talentos, eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. É porque Ele já acreditou em você. O que fizeste com os dons que eu te dei? E quando Deus, na palavra do credor, do servo infiel, se eu não me engano, é essa a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos. Isso, é a parábola dos talentos. Sim. A parábola dos talentos, no final delas, a gente fica assim, nossa, que cara injusto, pô. Pegou o talento do cara que tinha um talento só e deu pro cara que conseguiu granjear 20 talentos. O cara já tinha 10, conseguiu 20. Sim. É uma mente muito... aí você vê a mentalidade da pessoa. É uma mente muito pequena, porque Sim. ela não entendeu que o cara que tinha 10 talentos e granjeou mais 10, ele ia pegar aquele talento ali e ia granjear mais 50 talentos. Sim. E quando você pega o talento que Deus te deu e você esconde, né, e você não melhora as suas ferramentas, né, não granjeia mais talentos, Sim. você está pecando. Exatamente. E por falar aí da tríade que você citou aí, mente, corpo e espírito, o Márcio fez uma pergunta para você. Qual a relação entre saúde física e emocional? Toda. Toda, porque foi o que você falou no início, né? Sobre você ser sempre a sua melhor versão. Quando você não cuida da sua saúde física, isso vai facilmente reverberar no seu emocional. Porque quando você faz atividade física, você está conhecendo os limites do seu corpo. Exatamente. E quando você começa lá na atividade física, ver o quanto você tem potencial para cada vez ser melhor, porque na atividade física a gente consegue ver isso. Às vezes você nem se acha bonito. Sim. Mas quando você começa a fazer atividade física, o seu corpo vai mudando e você vai alcançando a sua melhor versão. Eu não tô falando de um padrão estético, não, tá?
A melhor versão do Henrique, a melhor versão da Stephanie dentro do que é da Stephanie, a melhor versão do Márcio dentro do que o Márcio se propõe, cara, o teu emocional fica ótimo, porque você fica, nossa, eu tô na minha melhor versão, eu posso mais. E isso libera vários hormônios de felicidade, de bem-estar. Serotonina, ocitocina. Entende? Dopamina. Então, assim, além de você liberar vários hormônios, você tá sempre se lapidando para alcançar sua melhor versão. É o granjear talentos. Sim. É o granjear talentos. Se você tá procurando sempre a sua melhor versão, você tá sempre procurando ferramentas novas. Sim, exatamente. Você está sempre querendo melhorar. Então, você até começa na academia por saúde. Mas depois vai por estética. Depois você vai vendo que você vai melhorando, vai ficando... Automaticamente caminham juntos e vira uma disciplina. Sim. Porque você quer ser sempre... você quer estar cada vez melhor sempre. Então, toda vez que você vai pra academia, você tá colocando mais um pontinho naquilo que você tá buscando. Sem se comparar com o outro. Porque as pessoas ainda botam aí essa pressão estética, né? Que é bem... Eu sou mais bonita, eu sou mais forte, eu sou isso, o corpo dela é melhor, o físico dela tá melhor. Mas se você compete só contigo mesmo... Fica uma competição saudável, né? Entende? Você tá sempre melhorando. Você não para de melhorar. Sim, concordo contigo. E coadunando com o que você está falando, existem 4 pilares do fracasso, que é reclamação, vitimização, justificativa e terceirização do problema. Tem esses 4 pilares aqui do fracasso. E todos nós passamos por esses pilares alguma vez nas nossas vidas. Só que algumas têm o padrão de repetição de comportamento. Repetem sempre esse padrão. E acaba que elas acabam nunca conseguindo chegar a algum lugar. Elas reclamam muito, justifica o problema, terceiriza o problema. Eu não estou conseguindo fazer dinheiro por conta das estrelas, porque hoje está muito quente, por causa da política do presidente. E além da vitimização. A pessoa se vê, não sou capaz disso, isso não é para mim. E acaba que, como você falou, incutido isso no nosso consciente, joga para o universo, reverbera negativamente. Tem aqui mais uma indagação, pergunta. Carlos Alberto. Creio que autodomínio sempre vai trazer muita confiança para lidar com as barreiras que surgirem na caminhada. Laila, NR1 não entra em conflito com a palavra de Deus, pelo contrário, ela reforça princípios que já estão na Bíblia. A palavra de Deus é isso. Sim, eu também. É basicamente isso. Eu falo para muitas pessoas que Deus é tão perfeito que ele já disse tudo o que ia acontecer antes. Eu vi um vídeo essa semana de um cientista falando que tudo que a ciência está descobrindo hoje, Deus já falou de alguma forma, está lá na Bíblia. Sim. Então, quando Deus fala assim, se autoconheça. Conheça a ti mesmo. Quando ele fala assim, ama o teu próximo como a ti mesmo, às vezes a gente bota o próximo na frente. Mas se você aprender sobre amor, se você tiver amor, você dá amor. A palavra é muito séria, muito certa quando ela vem ali com os mandamentos bíblicos sobre não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, que não é sobre regras, sobre limitações, não. É sobre, para você viver melhor, meu querido, para você ter uma vida feliz, se exercite. Tu via na Bíblia, Jesus ele andava o tempo todo de camelo? Não. O que ele fazia? Andou pra fazia? cacete, cara. Pra quê? Sabe, ele tá o tempo todo ensinando como você ter uma vida de qualidade, uma vida saudável, uma vida boa. Ele fala, a família é importante. Por quê, Henrique? A família é a raiz. Isso, exatamente. Sabe? Família é projeto de Deus. Por que a família é um projeto de Deus, Henrique? Porque pessoas que nascem numa família estruturada, elas tendem a fazer sucesso. Sim. Deus não quer ninguém fracassado, não, cara. As pessoas que colocaram isso na mente, na verdade, Deus quer pessoas que façam sucesso, sim. Por isso que ele deu talento, por isso que ele te deu um propósito. Sim, exatamente. Porque ele quer que você faça sucesso dentro daquilo que ele te colocou, até pra você abençoar outras vidas. Sim. Entende? Então, o foco tá sempre na outra pessoa. O foco, Jesus já ensinou... Ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Porque você precisa mesmo que sua fé... Quando você tem uma fé inabalável, o Espírito Santo te ajuda a alcançar o que você almeja.
Ele te impulsiona, te direciona. A intuição, né? Quando você trabalha o seu espiritual, você trabalha a sua intuição. Você tá sempre ouvindo Deus falar de alguma forma. Sim. Então, junto com isso, né? Me deu uma desconcentrada. Mas junto com isso, você vê que amar o teu próximo como a ti mesmo, na verdade, Deus está falando, não, primeiro você tem que se amar. Sim. Você não tem que se amar o próximo, você não tem que amar o próximo antes de você. Porque você não tem como dar o que você não tem. Sim, exatamente. Eu concordo contigo. E é bíblico também, né? Antes de transformar a vida das pessoas, eu preciso transformar a minha. Mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa egocêntrica, seja uma pessoa individualista, não. Mas eu tenho que me autoconhecer, cair no que a gente falou. O autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a autorrealização. Na realização, eu consigo sim ajudar outras pessoas. Porque se eu tentar me levantar junto com outras pessoas, é mais fácil quem está embaixo me puxar para baixo do que eu que estou aqui em cima puxar a pessoa para cima. Então, eu preciso me autorrealizar para eu poder também realizar, transformar a vida de outras pessoas. É isso que está acontecendo com a gente. A gente passou por um período difícil, desafiador, que a gente conseguiu, através da mentoria, lá pela 4ª, 5ª mentoria, que eu me destravei de verdade e achei o meu propósito. Você acha que foi fácil fazer a transição de carreira? Não, não foi. Não está sendo fácil, está sendo muito desafiador. Mas como eu tenho um propósito, gostoso, né? mas como eu tenho um propósito bem alinhado, um objetivo claro e definido, eu tenho clareza, eu não vou desistir nunca do meu objetivo. Eu sei que eu vou chegar lá. Pode demorar o tempo que for, mas eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Estamos chegando no final do nosso podcast. Foi muito rápido. Passou rapidinho. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus por estarmos aqui. Sem Deus, nós não somos nada. E agradecer a vocês que ficaram aqui nos acompanhando, o que interagiu, a Laila, o Carlos, o Márcio, todo mundo, minha irmã, Verônica. Gratidão imensa. O Carlos é meu pai. Então o paizão estava aí. Interagindo. Isso aí, para meus parabéns. Meus pais são família, projeto de Deus. Não, meus pais, minha família são meus principais apoiadores, cara. Foi eles que me ensinaram sobre Jesus, sobre o Evangelho. E às vezes a gente é bobo, né? Mas no final das contas, eles são meus principais apoiadores. Sim, tá certo. Eu não estaria nem aqui hoje se não fosse pela minha família. Exatamente, amém. E muito obrigado, gratidão. Sigam o nosso canal, compartilha para outras pessoas, se inscrevam no nosso canal. Se vocês quiserem também ter o meu Instagram, que é @HenriqueFernandoMentor. Podem me seguirem lá, podem mandar dúvidas lá que eu pergunto. E gratidão mesmo. Stephanie, suas considerações finais, agradecimentos, fica à vontade. Gostaria de agradecer, primeiramente, ao meu Senhor, né? A Deus, a Jesus, porque quando Ele alinha a gente ao nosso propósito, a gente tá aqui hoje por conta desse propósito. Não é só pelo Henrique ou pela Stephanie, porque a gente precisa dar continuidade às coisas que Deus coloca na nossa mão para fazer. Então, primeiramente, eu quero agradecer a Deus. Segundo, a minha família querida, que tá aí, ó, super apoiando. A vocês, ao meu mentor, né? A minha equipe, que tem sido aí um divisor de águas. A gente tem aprendido muito uns com os outros. Eu acho que quando a gente está num lugar que a gente é amado, respeitado e valorizado, não tem como você não crescer. Exatamente. E me sigam também, gente. Me sigam no Instagram, acompanhem os vídeos. Qual é o teu Instagram? @stephanichagas.empreende. O Stephanie Chagas é STEFANY. StephanieChagas.empreende. Show de bola. E mais uma vez, gratidão. Semana que vem vamos estar aqui nesse mesmo bate-horário e bate-canal e conto com a sua presença. Então, um ótimo final de semana, bom descanso para todos. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Beijo.